ao canal do Cookie Art Show. Eu sou a Lara Parodi e tô aqui para passar alguns conhecimentos para vocês. Já se inscreve no canal e dá um joinha aí nos vídeos que você assistir. Eu espero que você curta muito todas as informações que tem aqui. Curtiu? Manda para um amigo ou para uma amiga para eles também fazerem parte da nossa comunidade. E vem comigo, vem se divertir, vem aprender. Vem! Todos os biscoitos desse mês a gente vai fazer no hexágono. E eu vou fazer um preenchimento do hexágono e, na minha dica, eu vou explicar sobre o glacê. Quais as diferenças do glacê, quais os detalhes para a gente fazer o vitral. Então eu vou fazer um preenchimento e aí só para vocês verem, mas não tem mistério, é um preenchimento simples. Aqui não tem mistério, é o preenchimento utilizando a consistência de preenchimento que você se sente mais confortável. Eu usei de 10 a 12 segundos. Depois de eu preencher, eu ajusto as bordas e acerto o detalhe para ele ficar lisinho nas beiradas. Então agora a gente deixa lisinho nas beiradas. E dá uma chacoalhada para deixar o glacê bem liso. E pronto, coloca ele para secar. Para todas as pinturas, a gente vai começar a fazer a pintura. Todas as pinturas eu usei essas canetinhas aqui, que são umas canetinhas que na verdade eu comprei, se não me engano eu comprei nos Estados Unidos, mandei entregar lá. Você põe aqui um líquido. Nesse caso eu pus álcool de cereal, porque eu preferia pintar com álcool de cereal sobre o glacê. Toda vez que você aperta ela, o álcool de cereal umedece as cerdas e aí você pode pintar. Eu usei o meu estojo mesmo de pintura com as tintas secas, né? Tem gente que usa às vezes álcool com a tinta, com gel úmido, mas usei as tintas secas mesmo. Mas vocês vão, enquanto a gente estiver pintando, vocês vão ver como a gente vai estar fazendo, né? E fica bem legal usar esse tipo de caneta, pincel. Hoje em dia eu acho que esses pincéis você já encontra eles aqui. Eu honestamente não sei aonde, mas eu sei que você encontra eles, mesmo porque hoje em dia isso aqui tem gente que usa inclusive para fazer lettering e outras coisas, porque você pode pôr aqui dentro qualquer tinta, qualquer coisa você pode pôr. Você pode pôr água, você pode pôr tinta, você pode pôr álcool, que nem eu pus. Então é muito usado, ainda mais hoje em dia nessa época de lettering. E então eu não usei água para pintar dessa vez, eu usei álcool de cereal nessas canetas. Não é que eu molho ela e pinto, eu já aperto e molho elas. Mas vocês vão ver isso enquanto a gente estiver pintando, e aí vocês vão ver. Esse aqui é o meu álcool de cereal, então eu abro a caneta, elas são japonesas, então abrem ao contrário, e eu ponho o álcool de cereal aqui dentro, sem muito mistério mesmo, é o álcool mesmo, direto. Isso fica aqui dentro e conforme você pinta, você vai apertando e usando o álcool. Não pode apertar muito, senão fica muito úmido, mas é uma opção bem interessante, inclusive para treinar lettering, se vocês quiserem. Então, esse foi o pincel que eu usei dessa vez. Então, eu espero que vocês gostem das informações. Bom, vamos à dica desse mês. Falando-se de vitrais. Bom, os vitrais, se você veio direto para minha aula, você não viu as pinturas. Se você assistiu às pinturas, você viu que eu pintei, como eu falei,
com álcool de cereais. Então, eu vou explicar para você como é que eu fiz o meu glacê. Eu fiz o glacê com glicose de milho. Só que em vez de eu usar aquela glicose de milho que a gente compra no supermercado, nas lojas de confeitaria, eu usei esse aqui, que é caro. Chama Caro, ele é da Unilever. Nos Estados Unidos, na realidade, você compra Caro no supermercado e eles têm uma opção light que ele é transparente. A gente não tem isso aqui, a gente só tem esse. E aí, como eu não queria que ele colorisse o meu glacê, né, porque ele é cor de caramelo, eu usei dióxido de titânio para dentro do meu glacê. Dessa vez, eu não fiz o glacê com pó de merengue, eu fiz o glacê usando o glacê da Iceberg Chef. Então, o pacote da Iceberg tem meio quilo e eles falam para pôr, se não me engano, 8 colheres de sopa de água. Eu usei água quente, tirei uma colher dessas 8, pus as 8 colheres de água quente, né? E pus uma colher de sobremesa de Caro e uma colher de sobremesa de dióxido de titânio para deixar o meu glacê mais branco. Então, como você viu, o glacê ficou super branco. Eu ainda pus um pouquinho de corante branco e pus também água para deixar ele no meu ponto. E pus o glacê para secar na desidratadora, porque no momento que você põe ele para secar na desidratadora, a glucose cria essa película que facilita a pintura. E como você vai pintar o biscoito mesmo que você pinte com álcool de cereal, que seca mais rápido, e depois você ainda vai pôr a água com a glicose para fazer o vitral, ele precisa ter essa película de fechamento, vamos dizer assim, para ele não absorver. Outra coisa muito importante que você tem que fazer, aliás, a receita do glacê com a glicose está no material de vocês. Então, se você tiver dúvida, você olha a receita, que lá está super explicadinho como é que você tem que fazer essa receita. Tá? Na realidade, essa receita, porque eu fiz vários testes, bati um pouco a cabeça para chegar no resultado que eu queria. E eu estava tendo um pouco de problema com o glacê. E aí eu descobri que não dá para ser glacê velho, tem que ser glacê novo. Porque como eu às vezes não uso o glacê todo, eu congelo o glacê e eu consegui usar o glacê para fazer outras coisas, ele funciona perfeitamente. Mas para fazer essa técnica, o glacê tem que ser fresco. E como eu estava tendo muitos problemas, eu inclusive peguei o glacê que a Nath explica e usei essa metodologia dela que ela faz para o glacê da Mix, eu adequei para o glacê da Iceberg, porque as medidas de água de cada um é um pouco diferente, tá? Aliás, 8 eu acho que é o que ela usa de colheres. Eu usei a medida do Iceberg Chef, a medida de água que o Iceberg Chef usa, que é diferente da medida da Mix. Eu estou muito satisfeita com o glacê da Iceberg Chef, eu acho que é um glacê bem macio, bem liso e ele passa nos bicos mais finos. Então, esse é uma opção bem interessante. Então, quais são as lições aprendidas do vitral? Você não pode usar glacê velho, o glacê tem que ser fresco. É interessante você colocar glucose no glacê e é importante que o glacê seque rápido para formar a película de secagem. Essas informações, porque quando você for colocar a água, porque quando a gente for fazer o vitral, você vai pôr água com glucose. E aí, então você vai pôr mais água em cima do glacê. E se o glacê não tiver selado,
ele vai absorver a água e você não vai ter o vitral. Outra coisa é que você precisa secar o vitral. Se você conseguir secar na desidratadora é melhor, porque senão ele demora um tempo e ele fica pegajoso. Esses aqui que eu fiz, eles estão secos já, tá vendo? Eu consigo passar o dedo, eles não estão grudando, mas porque eu acho que uma das razões é porque eu usei a glucose em pó. Aqui eu estou fazendo o preparado, o líquido preparado de água com a glucose em pó. Eu usei como se fossem 6 colheres de chá de água e 12 colheres de glucose em pó. E aí você mistura esses ingredientes e utiliza isso. Depois que você acabar de fazer o seu desenho, você pode guardar o que sobrar na geladeira. E quando você for usar, você pode esquentar de novo para amolecer. Aí agora é só dar uma boa misturada e pronto, ele está pronto para ser usado e tirar todos os gominhos e você está pronto para usar. Que tem menos água. Eu só tive a água que eu usei para dissolver ela, mas eu não tenho a água dela ser líquida. Então, eu acredito, eu cheguei a usar a glucose líquida no glacê enquanto eu estava testando, só que ela fica mais alta, demora mais para secar e ela fica mais pegajosa. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado de eu poder passar o dedo e você poder guardar, armazenar e entregar para o seu cliente, e é um produto super bom, tá? Outra coisa que você precisa estar atenta é fazer a borda do biscoito, porque isso aqui é como uma represa, você tem que fazer a glucose ficar aqui dentro para ela gerar esse desenho, para ela criar essa sensação de espelho. Se ele não ficar fechado, a glucose viaja, ela sai e assim, se não for uma represa bem fechadinha, a glucose vai passear e o seu biscoito não fica tão bonito. Ele até fica desenhado, ele fica com uma ligeira aparência de vitral, mas ele não fica realmente com a aparência de vitral, ele viaja para baixo. Então, isso é outra coisa. Então, e eu falei para vocês também que eu ia explicar uma outra forma de fazer transferência de desenho além do corte, né? Eu aprendi isso com um vídeo de uma americana e eu não é o jeito que eu mais gosto, mas é sempre bom a gente ter uma carta na manga, porque outro dia, inclusive, eu precisei usar essa metodologia de passar de desenho, porque era a forma que eu tinha para fazer mais fiel aquilo que eu queria que eu aparecesse. Então, eu estou aqui cortando o hexágono do Sol, e aí a gente tem todas essas linhas do Sol e do mar que você... Então aqui eu tenho todas as linhas do Sol e do mar. Aí o que eu faço? Eu pego e corto todas as partes do Sol, do desenho. E aí eu vou riscando. Então, com isso aqui, eu ponho no biscoito e faço o risco. Desse jeito, você consegue criar qualquer desenho. Só que você tem que ir cortando pedacinho por pedacinho para ir fazendo o seu desenho.
eu acho essa forma um pouco mais trabalhosa, mas ela funciona e dependendo do desenho é uma alternativa. Só que ela realmente demora mais tempo para você transferir o desenho, mas é uma alternativa para você transferir caso você não queira passar o lápis atrás desse desenho, dos desenhos que você tem. Eu acho que essa é uma opção para você transferir desenho se for pouca coisa, ou se você fez o teu desenho à mão e não tem como passar isso para um programa, e aí você corta o seu desenho que você fez na mão e você consegue passar isso para o biscoito. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. O vitral é um biscoito que chama muito atenção. Não é um biscoito demorado de ser feito, mas é um biscoito que você precisa seguir meio que à risca a forma de ser feito para que você conquiste o resultado que você deseja. Eu espero ver muitos vitrais de vocês e que vocês aproveitem bastante as dicas que eu dei. Obrigada!